Fala, nação, estamos aqui mais um dia trazendo a escalação do Flamengo pro jogo de hoje. Então ontem nós tivemos aí o Fluminense ganhando do Vasco, se consolidando como o primeiro finalista do Campeonato Carioca. E nós teremos então possivelmente o Flamengo e o Fluminense na final do Carioca. A não ser que hoje aconteça um desastre, né? Mas sabemos que isso não vai acontecer. Antes de mais nada, se você é flamenguista de coração, se inscreve no canal, deixe seu gostei, comenta de que lugar do Brasil você está torcendo pro Flamengo. Antes de mais nada, bora pro vídeo. Saudações rubro-negras. Consegue a classificação. Se o Fluminense repetir o futebol de hoje na final do domingo, é complicado, hein? Agora a gente vai falar assim, mas qual é o Flamengo que vai jogar? É o que jogou na Recopa Sul-Americana contra o Lanús? Ô, Felipe Mota, ele não se aguenta, né? Ele não se aguenta, Felipe. Não, porque eu tô assim, é claro, a gente tem que falar do Flamengo, é o adversário do Fluminense, não é? Claro que é. E joga amanhã. Então eu tô aqui. O Flamengo, eu vou falar pra você, com todo respeito, eu saí numa azedeira no meio de semana, aquele jogo do Flamengo. Foi a previsão, né? A gente já vai falar do Flamengo, ele não se aguenta assim. A primeira qualquer, 2-0, 2-0, eu falei, do primeiro jogo eu falei 2-0, menos de 2 não vou nem comemorar. Virou meme. Aí no segundo jogo eu falei, tô desconfiado. Mas o Zinho falou, vai na minha, Pascoal. 2-0 é o placar, vai na minha, eu fui na do Zinho. Aí me arrebentei de novo. Olá. Então, mas tudo bem. Mas não tem problema não. Não estava desconfiado. O segundo jogo estava muito Bota na minha desconfiado. conta, é isso aí, Pascoal. Vou carregar. Foi minha agora. Não, mas vou carregar você junto. Então, nesse jogo do Fluminense, acho que quem está jogando melhor? Se repetir os últimos jogos, o Fluminense, tirando o jogo de hoje. O Fluminense fez um jogo contra o Palmeiras espetacular. Aqui o Palmeiras em 15 minutos resolveu o jogo, em 12 minutos estava 2-0 para o Palmeiras. Aí o Fluminense foi correr atrás do placar, sem um centroavante, sem um homem definido como centroavante, usando principalmente o Ganso nessa posição. Não sei se pode repetir isso com o Flamengo para confundir a marcação e ganhar o meio-campo, que é uma característica do Fluminense, quando joga especialmente contra Palmeiras e Flamengo, ganhar o meio-campo para ter a bola e construir as jogadas. Para a final do campeonato é isso que a gente espera. E para a torcida do Vasco da Gama, o meu abraço, a minha saudação, porque eu entendo que eu entendo. Com um time titular, em tese, né, titular, acho que foi na quarta rodada, né, até a terceira rodada jogaram os meninos. E mesmo assim o Flamengo ele está se alternando, né, em boas e em más partidas. Eu acho que em termos de regularidade, sim, eu acho que o Fluminense hoje, vamos dizer assim, hoje, dentro de tudo aquilo, de todos os times que nós estamos vendo, um dos principais ou um dos melhores que nós estamos vendo em relação à qualidade de jogo. É um time que você sabe o padrão de jogo, você sabe quem é quem, as referências, o que eles irão fazer quando o time enfrentar determinadas dificuldades durante os 90 minutos. O Zubeldia tem um sistema definido, uma questão bem organizada, então aí quando você tem alguns erros, são erros mais... O não estava no banco hoje, né? Porque estava expulso, né? Isso. Mas por exemplo, tem algumas... Eu acho que na grande maioria, os erros do Fluminense, por exemplo, pode ver aí que o Freitas está no meio disso daí. O Freitas tem, nos últimos jogos, aí, tem cometido erros bobos, erros que era só fazer o simples, mas ele está exagerando em determinadas situações e acaba errando e acaba pagando por isso. Mas acho que hoje o Fluminense é um dos melhores times do futebol brasileiro, sim. Qualquer torcedor mais racional do Vasco concordaria comigo, mas vai que... E aí eu acho que, pela forma como as coisas funcionam, não duvido nada. É bom lembrar que, afinal, é jogo único. Exato, porque aumentaria as chances do Vasco. E a pressão toda quase em cima do Flamengo. Exatamente. O que transforma o Fluminense num favorito para esse confronto, André? Acho que sim. Sério? É mesmo? Vocês acham que... Não, mas em 2023 o Fluminense ganha o título carioca depois de perder de 2-0 e virar por 4-1 em 2 jogos. Não, que o Fluminense jogou mais bola que o Flamengo até agora. Não, sim. É indiscutível. O momento é melhor, é indiscutível. Não, mas a gente só pode favorito. A gente só pode considerar as amostras de futebol que a gente tem. Considerando as amostras de futebol, o Fluminense é um time que jogou mais bola do que o Flamengo até agora, nesse ano. O Flamengo é um time muito pressionado hoje pelos problemas que ele próprio criou para si. Foi isso que aconteceu. O Flamengo não seria rebaixado, muito provavelmente não disputaria o tal quadrangular da morte. O Flamengo é um time que deveria olhar para esse tipo de coisa e falar, gente... Por favor, nós temos outros objetivos aqui
e fugir do quadrangular da morte do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro não é um deles. É a conversa que a gente teve aqui. É ruim para o campeão brasileiro e sul-americano correr o risco de ser rebaixado? Vamos supor, ser rebaixado no Campeonato Estadual é péssimo, mas é pior do que para o campeonato não ter o Flamengo? É isso que eu estou dizendo. Porque não ter o Flamengo no estadual, carioca? O que é pior para o campeonato. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que sobraria do campeonato? É isso que eu estou dizendo. Se isso não fosse importante, os presidentes de federação não brigariam pelos grandes estaduais. Houve uma decisão de cima para baixo do presidente do Flamengo que não, isso aqui precisa mudar. E os jogadores foram chamados no meio das férias. A contragosto, óbvio. Mas é que assim... Flamengo, eu não vou voltar nessa discussão. O Flamengo é melhor time do que o Fluminense o Flamengo tem um elenco superior ao do Fluminense, tem. O Flamengo jogando nota 7 as partidas, ele é melhor do que o Fluminense jogando até nota em relação ao próprio potencial. Claro. Mas eu acho que as coisas estão muito bagunçadas no Flamengo hoje. Estão. E vão demorar para se acertar. Também porque o Campeonato Estadual ganhou uma relevância absurda. Sim. Isso só aumenta a pressão. Porque a Supercopa não deu, a Recopa também não, e aquilo que não tem relevância esportiva é o que tem para hoje, né? É o que está aí, Campeonato Brasileiro rodando e tal, só que o Campeonato Estadual, especialmente numa final, o Fla-Flu... O Campeonato Estadual, André, ele não fará a menor diferença em dezembro ganhando ou perdendo, sim, mas para agora... O que eu mais gostei, William, foi que você, na sua abertura do Linha de Passe, falou que o Flamengo... quase classificado. Agora você já tratou o Flamengo como classificado. Todos nós tratamos, né? Sim, óbvio, porque teremos um... De novo, com todo respeito ao torcedor do Madureira, a equipe do Madureira, mas 3-0. Assim, gente, se o Flamengo não se classificar diante do Madureira com uma vantagem de 3-0, na terça-feira estaremos debatendo aqui a queda do Felipe Luiz, do Boto, o Proté, vai ser uma loucura. Mas é claro, e com todo o respeito, até de uma maneira literal, pressupõe o respeito absoluto que todo mundo deve, por educação, né? Talvez seja melhor dizer com o devido respeito, porque daí se trata da dose de respeito que é adequada. Com o devido respeito, o Flamengo deve se classificar contra o Madureira. Isso é maravilhoso, André. Fala. Não, assim, eu acho que vai ser um Fla-Flu que... Já quero falar do Fla-Flu, posso? Você já classificou o Flamengo? Eu já classifiquei. Com o devido respeito. Vai ser muito interessante porque o Fluminense vai tentar usar a crise do Flamengo a seu favor. Claro. O Fluminense não precisa pressionar o Flamengo. O Fluminense sabe que, diante da torcida do Flamengo, se travar o Flamengo e pedir que o Flamengo crie chances de gol, que vai ficando ruim. Os jogadores do Flamengo estão incomodados, né? E o Fluminense, quando precisou fazer isso, tem feito bem. A minha única curiosidade é que eu achei o Fluminense contra o Palmeiras, em alguns momentos do jogo, mais ousado do que eu achava que precisava ser. Uhum. E mas aí você vai repetir isso contra o Flamengo. Você não pode... Isso deveria ser uma virtude. Exato, isso você tem que elogiar isso. Eu acho que que recuar e avançar, ser ousado ou ser, digamos assim, mais retranqueiro, como vocês gostam de dizer, é uma questão de inteligência. Num jogo do Campeonato Brasileiro, nas suas primeiras rodadas, um dos belos jogos que nós tivemos esse ano, Palmeiras e Fluminense. Não é uma decisão de troféu em que a estratégia... É um bom jogo. É um bom jogo. Cada um mostra o seu melhor. O Fluminense tem tido Fluminense tem isso para mostrar. Hoje, por exemplo, não apareceu esse Fluminense aí. O que contrapõe o meu argumento é que o Fluminense jogou futebol para conseguir pontos contra o Palmeiras. Jogou. É isso que contrapõe o meu argumento. Pensa, se o Fluminense for esse time que perdeu por Palmeiras em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, vai fazer uma boa campanha ou não? A parte de cima da tabela. A impressão que dá é que o Fluminense, se tivesse um elenco um pouco mais robusto, seria um dos fortes candidatos a título no Campeonato Brasileiro, porque o trabalho é bom, o time titular bem encaixado. Qual trabalho funciona? É bom? Do Zubeldia. Tá. É bom desde o ano passado. Qual? E até para ser justo também com o Fluminense, Fluminense, ano passado no Mundial de Clubes, já tinha jogado bem. Nossa Senhora. O Fluminense está na final do Campeonato Carioca. E só se acontecer um milagre, algo totalmente fora do normal, nós teremos mais uma vez Fla-Flu decidindo o Campeonato Carioca no próximo domingo no Maracanã. É isso aí, vai ser espetacular, hein? E é um detalhe, é impressionante o domínio da dupla Fla-Flu no Rio de Janeiro. 2017, final Flamengo e Fluminense. 2018, final Vasco e Botafogo.
Aí 2019, final Flamengo e Vasco. A partir daí, 2020, Fla-Flu, Flamengo campeão. 2021, Fla-Flu, Flamengo campeão. 2022, Fla-Flu, Fluminense campeão. 2023, aliás, 2021, Fluminense foi campeão. 2023, Flamengo campeão. 2024, errei a conta toda aqui, vou refazer tudo de novo. 2017, Fla-Flu, Flamengo campeão. Aí 2018 foi Vasco Botafogo, Botafogo campeão. 2019, Flamengo e Vasco, Flamengo campeão. 2020 deu Flamengo, Flamengo campeão num Fla-Flu. 2021 o Flamengo foi campeão carioca também. Aí 2022 e 2023 deu Fluminense em cima do Flamengo. 2024 o Flamengo ganhou do Nova Iguaçu, 2025 o Flamengo ganhou do Fluminense. Ou seja, eles têm dominado tudo no futebol do Rio de Janeiro. E embora digam por aí, ganhar Fla-Flu é normal, aquela coisa toda, o Flamengo venceu a maioria das finais, hein? O Flamengo venceu a maioria das finais. Das últimas 6 finais de estadual, entre Flamengo e Fluminense, o Flamengo venceu 4 e o Fluminense venceu 2. E eles vão para mais uma final. E será no domingo no Maracanã. Pera aí, João Guilherme, o Flamengo joga amanhã, joga. O Flamengo joga amanhã com o Madureira, no Maracanã. O Flamengo meteu 3-0. O Madureira tem que fazer 3 gols de diferença no Flamengo para levar o jogo para os pênaltis, ou a partir de 4 para se classificar. Apesar da fase péssima do Flamengo, e isso é um fato incontestável, gente, eu sinceramente não acredito que o Flamengo vá sair dessa final. O Geraldo Lima está dizendo o seguinte aqui, dito isso, Flamengo vice novo. Mas por que, Geraldo Lima? A final do ano passado foi Fla-Flu. O Flamengo foi campeão. Até o Juninho Pepeca fez gol. Aí, 2023, 2022, o Fluminense ganhou. Em 2020, o Flamengo ganhou. Em 2017, o Flamengo ganhou. Ou seja, o Flamengo tem vencido aí a maior parte das finais, né, do Campeonato Carioca. Das últimas 6 finais estaduais entre Flamengo e Fluminense, o Flamengo venceu 4. Então, não estou entendendo. Não estou entendendo o seu comentário, sinceramente. Você pode me explicar? Porque quem é o atual vice-estadual do Rio de Janeiro? É o Fluminense, o campeão é o Flamengo. Então, realmente, não entendi, não. Sim, este ano já perdemos para o Flu. É verdade. Aliás, os 2 últimos jogos, o Fluminense venceu. No Brasileiro do ano passado e esse ano pelo Campeonato Carioca. Aquele jogo que o Flamengo estava praticamente eliminado e acabou acontecendo essa classificação inesperada, histórica, com vários resultados, e o Flamengo fez a parte dele e acabou vencendo. Entretanto, agora é o seguinte, minha gente, o campeonato estadual para o Flamengo, se antes era um campeonato que não tinha tanta importância assim, embora ele sempre tenha a sua importância, mas não é o mais importante, ele se tornou um campeonato muito importante, né? Porque o Flamengo vem de 2 vices. Perdeu a Recopa para o Lanús e perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians. Então o Flamengo, ele crise, pressão, cobrança, então vai ser uma final espetacular, né? E o Fluminense é aquilo, o Fluminense quando vê o Flamengo, ele fica doido, né? Ele cresce, ele realmente é um adversário histórico do Flamengo, que dá problema para o Flamengo, que atrapalha a vida do Flamengo, vai querer ganhar do Flamengo, obviamente, só que o Flamengo também vai chegar com a corda no pescoço, vai ser um jogaço, hein? Vai ser um jogaço. Mas é claro que nós temos que confirmar a classificação contra o Madureira, né? Temos que confirmar isso. Só que o Fla não passa confiança. É verdade, o momento realmente não está bom, não. Se tiver que falar assim, quem é um favorito hoje para ganhar o Campeonato Carioca? Olha, neste momento, a situação do Fluminense é melhor, né? O Fluminense chega numa situação melhor. O Fluminense tem um favoritismo na final contra o Flamengo. Entretanto, meus amigos e minhas amigas, é Fla-Flu.
E os números comprovam. O Flamengo tem vencido a maioria das finais contra o Fluminense. O Fluminense venceu 22, 23 inclusive foi aquela goleada, né, 4-1, mas o Flamengo venceu a maioria das finais. O Flamengo venceu em 17, venceu em 20, venceu em 21, venceu em 25. Ou seja, de 4, ganhou 4 e perdeu 2 das 6 últimas finais. Então é isso aí. Vamos ver aí. Rapaz, olha aqui, o pessoal tá meio desanimado, hein? Dá medo de ver o Flamengo jogar. Jesus, é o ai Jesus. E olha só, nação, aqui no site do Globo Esporte, do GE, fala sobre a provável escalação para a partida de hoje. Madureira e Flamengo. O Mengão entra em campo às 9 horas da noite. A partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando que o Fluminense já está classificado, como a gente viu aí no vídeo. E agora? Tem um palpite para hoje? Antes, vamos ver aqui a escalação. Olha só, provável escalação tem goleiro Andreu. Na zaga, Léo Ortiz e Vitão. Olha só. Nas laterais, Alexandro e Royal. Meio de campo com Everton Araújo, De La Cruz e Carrascal. Será? E nas pontas, seria isso? Paquetá, Cebolinha e Pedro. Será que ele vai com esse time para a partida de hoje? Cara, olhando esse elenco aí, esse time, não tem como perder para Madureira hoje não. Aí é só se quiser botar a demissão na mesa lá do Flamengo lá, porque eu acho que não tem como perder com esse time não. Bom, partida de hoje, 9 horas da noite, vamos lá pro palpite. Qual é o seu palpite? Olhando para tanta crise, tanto problema aí que tá acontecendo no Flamengo, eu vou dizer para você 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo, o Flamengo classifica e aí vamos ver o que vai acontecer nessa final. Vai pegar fogo, hein? Flamengo e Fluminense vai pegar fogo. E eu gostaria, inclusive, até de deixar uma pergunta aí para vocês, galera. Você que tá sempre junto com a gente, acompanhando o nosso canal. Inclusive, ó, torne-se membro do canal. Tem um botão aqui embaixo para você se tornar membro do canal. Você se tornando membro do canal, o seu comentário sempre estará privilegiado aqui no nosso canal, tá bom? Então, torne-se membro, participe aí, você vai estar colaborando sempre aqui com o trabalho do nosso canal. Vamos lá, eu queria deixar uma pergunta para vocês. O seguinte, olha só. O Flamengo já perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians, perdeu a Recopa Sul-Americana para o Lanús, perdeu inclusive as 2 partidas, né? A ida e a volta. E agora a pergunta para você que eu faço para você é a seguinte: o Campeonato Carioca virou obrigação para o Flamengo? Ganhar o Campeonato Carioca virou obrigação? Vá rapidinho, escreve aí nos comentários, participe com a gente. É muito importante a sua opinião para a gente saber qual é o pensamento da torcida do Mengão. E vamos ver o que vai acontecer nessa partida de hoje contra o Madureira. A expectativa, né, de que... cara, a expectativa é que não tem expectativa. Essa. A partida de hoje tá meio ilusitória. Não tem o que pensar. Não sei. Pra mim, 1-0, meu amigo. Flamengo na final, acabou. Vamos ver o que vai acontecer, porque o time tá jogando uma bolinha feia, meu amigo. Mas vamos ver. Vamos torcer para que isso venha a ser página virada e que o Flamengo consiga ter um bom resultado aí nessa partida contra o Madureira e consiga se tornar campeão carioca novamente em cima do Fluminense. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação. Ó, não se esqueça, põe seu palpite e responde aí a pergunta. Para você, Campeonato Carioca para o Flamengo virou obrigação? Põe nos comentários, deixe a sua opinião e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.